Fala galera, sejam bem-vindos à minha cozinha e hoje a gente vai fazer uma pizza napolitana frita. Olha que delícia essa iguaria que tem uma origem humilde e se transformou numa comida de rua típica italiana. A pizza frita se difundiu no fim da Segunda Guerra Mundial, no momento em que a pizza napolitana tradicional tinha se tornado quase um artigo de luxo, porque faltavam ingredientes e até fornos para assar, já que muitos deles tinham sido destruídos durante os conflitos na cidade. Então os napolitanos começaram a fritar em óleo fervente, porque isso inchava a massa e dava a sensação de saciedade, e aí eles recheavam com o que eles tinham disponível, beleza? Fica comigo que durante o vídeo eu vou contar a diferença entre pizza frita e panzerotti, tá bom? Já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo! Esses são os ingredientes da nossa massa: 500 gramas de farinha, e aqui eu estou usando farinha Renata, que é super fácil de encontrar, 300 ml de água gelada, 15 gramas de sal e 1 grama de fermento seco. Para medir as quantidades eu estou usando uma balança comum, que é essa aqui, e a menor é uma balancinha de precisão. Na descrição você encontra os links de todos os nossos utensílios e comprando por eles você está apoiando o canal. Começo adicionando o fermento na farinha e mexendo para distribuir bem. Depois vou adicionar a água em 2 etapas, e essa dica é legal para quem não conhece a força da sua farinha. Adicionando aos poucos, você vai olhando para ver se ela está absorvendo bem essa quantidade. Finalizo a adição da água e vou mexendo até a massa ficar com essa textura que eu estou mostrando aqui no vídeo. Quando ela estiver assim, é hora de adicionarmos os 15 gramas de sal. Em determinado momento da mistura, eu gosto de usar essa espátula meia-lua para raspar as laterais da tigela. Fazendo isso, a gente evita que essas partes ressequem e formem grumos na massa. Depois uso a mão para ir revirando tudo e faço isso até não haver mais farinha seca no fundo da tigela. Quando toda a farinha estiver sido absorvida, é hora de passarmos a nossa massa para a bancada para começar a sova. Essa é uma massa pouco hidratada e você provavelmente não vai ter problema em sová-la, então faça isso com toda a calma e sem pressa, tá bom? Enquanto isso, aproveito para te falar que existe uma receita italiana chamada panzerotti, que é muito parecida com a pizza frita. Embora muitas das vezes elas sejam confundidas como se fossem a mesma coisa, elas diferem em relação à sua região de origem. Uma é da Puglia e o outro da Campania. Além disso, a receita de panzerotti pode conter óleo, batata e até leite na sua composição. Então existe essa pequena diferença na forma com que essas massas são feitas, beleza? Agora você já sabe disso. Levei 8 minutos para deixar essa massa na forma como você está vendo aí no vídeo, e agora a gente vai dar um descanso de 30 minutos para ela relaxar, sempre em um recipiente coberto para não ressecar, tá bom? Hora de porcionar e bolear a nossa massa, e um pouco de farinha na bancada vai te ajudar a não grudar. Com o uso de uma balança, vou cortar em pedaços de 160 gramas cada e modelar em bolinhas da forma como você está vendo aí no vídeo. Nas quantidades que a gente passou, essa receita rende 5 bolinhas de 160 gramas.
Pessoal, nossas massas estão prontas e a partir desse momento a gente tem duas opções. Se você quiser fritá-las no mesmo dia, é só deixar essas massas em temperatura ambiente por mais ou menos 6 horas. Esse tempo pode variar em função da temperatura aí de onde você está. Então a dica é sempre olhar quando essas bolinhas vão dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho, mais ou menos nesse tempo, elas estão prontas para você fritar. Por outro lado, você tem uma segunda opção, que é a que eu recomendo, que vai te trazer mais sabor, que é a partir desse momento colocar essas massas para maturar em geladeira e eu só vou fritar no dia seguinte, tá bom? No dia de fritar é só retirar e deixá-las fermentando em temperatura ambiente até elas dobrar de tamanho. Só que nessa segunda opção, isso deve acontecer mais ou menos entre 3 a 4 horas, tá bom? É só ficar ligado e ver quando que elas vão dobrar de tamanho. Então tá aí, você tem duas opções, escolha a que for melhor para você, beleza? Independentemente disso, não deixa de ver a minha opinião sobre a pizza frita lá no final do vídeo, vale a pena conferir. Vamos prosseguir. Estão aí as nossas massas prontas para serem fritas e esses são os ingredientes que eu vou usar para rechear. Agora você precisa ficar bem ligado em todas as dicas que eu vou passar aqui, porque tem vários detalhes importantes. Eu vou abrir as massas com as mãos e o primeiro detalhe que você precisa ter em mente é usar pouca farinha para fazer isso. Use pouca farinha e durante a abertura vá retirando todo o excesso. Temos que evitar levar farinha para a fritura, porque isso pode deixar a sua pizza manchada e com gosto desagradável, tá bom? Então bastante atenção nesse detalhe. Além disso, a nossa massa não deve ficar grossa, já que ela incha ainda mais dentro do óleo, mas também não pode deixá-la muito fina e rasgar durante a fritura, porque isso faz uma bagunça danada. Se preferir, pode usar um rolo, mas novamente, cuidado para não deixá-la muito fina. Na hora de rechear, tenha atenção no seguinte: a massa incha durante a fritura e se você usar pouco recheio, a pizza pode ficar maçuda e sem graça. Por outro lado, recheio em excesso também não é legal, já que isso dificulta na hora do fechamento da massa. Então a dica é equilibrar a espessura da massa e a quantidade de recheio, um detalhe pequeno que faz toda a diferença no resultado. Um dos momentos mais importantes é o fechamento, então faça isso com bastante atenção. Dobre a massa sobre si, una as pontas e use os dedos para apertar e começar a fechar. Você vai ter dificuldade de unir uma massa a outra se tiver excesso de farinha, ok? Fica ligado. Depois de ter fechado toda a extensão da massa com os dedos, bata com a lateral da palma da mão para fechar muito bem a emenda. Não amasse somente na parte externa da massa, tente fazer uma emenda bem forte. Se precisar, levante a pizza para que o recheio fique bem no meio e amasse mais um pouco em direção a ele. Hora da fritura, que deve ser feita em óleo neutro numa temperatura de 190 a 200 graus por cerca de 1 minuto e meio de cada lado. Atenção à temperatura de fritura, é fundamental. Eu usei um termômetro para medir, já que um óleo muito quente pode dourar por fora, mas deixar a sua massa crua por dentro, e um óleo muito frio vai fazer com que a sua massa absorva muita gordura e não fique legal. Então essa parte também é bem importante. Quando retirar, coloque a pizza em cima de uma grade para que ela escorra o excesso de gordura e não murche. Aproveite para passar um papel toalha e retirar ainda mais o excesso de óleo. Tá aí mais uma pizza frita que eu vou fazer usando um recheio que eu adoro. Ricota fresca, mussarela, molho de tomate, que não pode ser muita quantidade para não umedecer o interior da massa, porque isso deixa ela crua. E finalizo com salame picante. E para fechar, aquelas mesmas dicas que eu falei da primeira vez. Se você tiver uma panela maior que a minha, nesse momento você pode esticar um pouco as laterais. Isso deixa o bico da massa menos maçudo. E é isso aí, galera. Acabei de passar várias dicas de como fazer uma pizza frita perfeita. Tem muita dica falada nesse vídeo, então eu não recomendo assistir pulando partes, tá bom?
E aí pessoal, gostaram do vídeo? Vou deixar aqui as minhas opiniões sobre a pizza napolitana frita. O fato de fritar em uma gordura muda completamente a experiência, tá bom? A massa fica um pouco inchada e realmente dá uma sensação de saciedade muito mais rápido. O que isso significa? Na minha opinião, cara, é uma explosão de sabor, mas você não consegue comer muita quantidade. Super importante tomar cuidado para fazer uma fermentação adequada. Uma massa mal fermentada pode ficar maçuda e estragar a sua experiência. Não é isso que a gente quer uma massa crocante por fora e macia por dentro. Tem lá aquela imagem que eu mostrei para vocês da minha massa, um pouco mais inchada, mas cheia de alvéolos. Isso é super importante. Bom, como tudo que é frito é muito mais gostoso e a pizza napolitana frita ela realmente tem essa explosão de sabor, eu gostei bastante. Usem e abusem aí da criatividade e façam os sabores que sejam melhores para vocês, tá bom? Depois me conta lá nos comentários o que vocês acharam. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima!